a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Ore ao Senhor para que, enquanto a palavra de Deus estiver sendo exposta, você esteja com os olhos, mas também com o coração abertos àquilo que o Senhor quer nos falar. Atos 4, verso 8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, queiram ler o verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E todos dizemos: Amém. Num tribunal religioso, 2 apóstolos, 2 testemunhas, 2 mensageiros, 2 homens enviados pelo Senhor Jesus ao mundo, estavam respondendo às acusações feitas. Eles foram publicamente capturados e, sem motivo justo, mantidos na prisão e agora estavam sob interrogatório. Aqueles homens falavam de Jesus, mas também confrontavam os seus ouvintes acerca daquilo que criam. Vejam, irmãos, no verso 5, quando a palavra de Deus descreve o cenário. Pedro e João, naquele tribunal religioso chamado Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. O dia seguinte, a prisão executada em público, enquanto Pedro e João falavam ao povo. Estes que eram autoridades civis, mas também religiosas e até militares, reuniram-se em Jerusalém e diz a palavra de Deus no verso 6, que com eles estava o sumo sacerdote Anás, mas também estavam Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Não existiria uma reunião como esta se o assunto a ser tratado não fosse considerado grave, delicado, importantíssimo para a vida de Israel e para a fé que em Israel era professada. Diz o verso 7, que pondo-os perante eles, os arguíram. Perguntaram a Pedro e a João: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram aquilo que fizeram? E o que eles fizeram? Primeiramente, segundo o verso 2 desse mesmo capítulo, aqueles que prenderam Pedro e João estavam ressentidos, magoados, estavam sentindo-se desrespeitados, porque aqueles 2 homens em público anunciavam Jesus e diziam: ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está. É em nome dele que nós ordenamos a um homem que vocês conhecem, um homem com aproximadamente 40 anos de idade, que se levantasse do lugar da mendicância, da incapacidade, do desprezo que vocês impunham a esse homem. Meus irmãos, a mensagem era muito clara. Jesus Cristo é o Messias profetizado e ele venceu a morte, porque vocês que tentaram matá-lo não poderiam prender nos grilhões da morte o autor da vida, que é Jesus. Com isso, desafiavam
mais uma vez o Sinédrio. A mensagem era claríssima, irmãos. Voltando a Atos, no capítulo 2, depois que pregam num evento extraordinário, singular, que é a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creram em Jesus, então perguntam a Pedro, o pregador daquela ocasião, o que eles, ouvintes, deveriam fazer diante de tão séria mensagem. Atos 2,38 é a resposta de Pedro. É o conteúdo da mensagem genuinamente evangélica. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês creem na Escritura? Então vocês precisam crer naquele que verdadeiramente cumpriu a Escritura, Jesus. Vocês aguardam a redenção de Israel, então precisam crer no Redentor de Israel, que é Jesus. Vocês reconhecem que João o Batista, morto por vocês, era profeta fiel, então vocês precisam concordar com João, que considerou Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu como um cordeiro inocente, imaculado, sacrificando-se por pecadores. A resposta de vocês, dizia Pedro, deve ser demonstrada por atos de arrependimento. Arrependam-se da velha vida de pecados. Arrependam-se da omissão espiritual. Arrependam-se da triste rejeição aos conselhos da palavra de Deus. E crendo nessa mensagem, a mensagem de Jesus, sejam publicamente batizados, professando fé no Senhor Jesus. Diz a profecia que esses, os que creem, e os que creem arrependem-se e confessam Jesus como Salvador, receberão o dom do Espírito Santo, Deus habitando-lhes o interior permanentemente. Muitos estavam aceitando esta mensagem. Em Atos 4:4 explica um pouco mais o texto bíblico, a razão de toda a indignação, do ressentimento face à pregação de Pedro e João. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Subindo o número de homens crentes em Jesus, a quase 5.000. Meus irmãos, esta era a pregação. E o Senhor permitiu a realização de um sinal extraordinário que credenciou a autenticidade da mensagem cristocêntrica de Pedro e João. Vamos ver o que aconteceu? Atos capítulo 3, a partir do verso 6. Pedro e João, mais uma vez, subiram ao templo para orar, e numa grande porta de acesso ao templo, chamada Formosa, estava um homem pedindo esmola. E ele era coxo de nascença. Aquele homem estava ao chão, implorando por uma esmola. Quando Pedro, então, olhou para aquele homem, verso 4, Atos 3, verso 4, e disse àquele homem, olha para nós. A palavra de Deus diz que ele esperava receber alguma esmola. Mas então no verso 6, Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Atenção, irmãos. Os verdadeiros pregadores do Evangelho ainda hoje dizem, eu não tenho prata nem ouro. Os verdadeiros pregadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não são conhecidos por terem patrimônios vultosos. Ao contrário do que a religiosidade popular brasileira diz, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus não são conhecidos pela intimidade com a arrecadação de dinheiro. Eles ainda dizem, não possuo nem prata nem ouro, porque isso é pouco. Porque é de baixo valor, mas o que tenho, de altíssimo valor ao homem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pondo-os, ou tomando pela mão direita, como diz o verso 7, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram.
De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo, ou o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. A mensagem poderosa, credenciada por um sinal extraordinário. Agora, aprisionados e questionados no sinédrio, é a hora de Pedro falar. Mas atenção, irmãos, no verso 8 diz a palavra de Deus que Pedro falou cheio do Espírito Santo. Você, meu irmão em Cristo, ore ao Senhor para que você continue crescendo na submissão ao Senhor e em ouvir a voz do Espírito de Deus e em rejeitar o convite da carne, do mundo, do pecado e do diabo, a ponto de você experimentar o que a palavra de Deus chama de enchimento do Espírito. Jesus havia prometido aos seus discípulos: quando vocês estiverem diante dos tribunais e quando estiverem aprisionados por causa do meu nome, não se preocupem quanto ao que vocês terão que dizer ou fazer, porque naquela mesma hora, pelo meu Espírito, eu farei vocês lembrarem de tudo o que eu tenho dito a vocês. E Pedro então agora experimenta o cumprimento de mais esta promessa do Senhor Jesus. O verso 8 diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Um homem digno, posto numa condição indigna. Um homem justo, tratado como malfeitor. Um homem pacato, sim, em Cristo, Pedro tornou-se um homem pacato e amável. João, um homem amoroso, dócil. Estavam no cárcere, agora diante do sinédrio, tratados com grosseria, tratados com rispidez, somente cheio do Espírito de Deus. Aquele homem, Pedro, poderia demonstrar equilíbrio mental, firmeza física, saúde, vigor espiritual, para começar a dizer daquilo que poderia justificar a ordem a um homem coxo, a um homem que não conseguia levantar-se. Para que ele se levantasse, isso aconteceu. Somente pelo Espírito de Deus ele poderia explicar, porque uma multidão ouviu em sua própria língua as maravilhas do Evangelho, como nos informa Atos capítulo 2. Pregando o Evangelho, as pessoas diziam: nós somos partos, nós somos árabes, nós somos elamitas. E como esses homens judeus estão pregando e nós estamos cada um compreendendo em nossa própria língua. Eles falam a língua deles, mas chega em nossos ouvidos a nossa própria língua. Pedro, então, no poder do Espírito, começa a explicar a mensagem que pode ser resumida em uma declaração: só Jesus Cristo salva. Esta igreja coloca em frente a este prédio essa linda declaração: só Jesus Cristo salva. Pedro então explica: eu estou pregando salvação em Jesus, porque todos necessitam de salvação. Todos aqueles que na festa de Pentecostes nos ouviram, gente de muitos lugares reunida em Jerusalém, necessitam do perdão que vem de Deus e da salvação eterna que somente pelo Filho de Deus, Jesus, poderão alcançar. Todos, inclusive aquele homem coxo que vocês viam todos os dias na sarjeta, na porta do templo chamada Formosa. Todos necessitam de salvação, é por isso que nós estamos pregando. No verso 9, Pedro diz: somos interrogados a propósito do benefício, do bem, feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Meus irmãos, o vocábulo para curado no verso 9 é o mesmo que é utilizado para salvos no verso 12. O verso 12, que pedi a vocês para repetir, é concluído dizendo que importa que sejamos salvos. Curado no verso 9 e salvos no verso 12 são o mesmo vocábulo. Na língua grega é assim. O que Pedro estava dizendo é:
acerca de um homem que foi mais que curado do corpo, um homem que foi salvo e agora crê em Jesus, nós temos sim como explicar. Atos capítulo 3, no verso 16, no templo, Pedro está dizendo o seguinte: foi pela fé no nome de Jesus, que esse mesmo nome, o nome de Jesus, fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Vocês sabem que isso não é um teatro. Vocês sabem que os olhos de vocês não enganam vocês. É o homem que estava sempre à porta formosa do templo, coxo, miserável, tratado por maldito no meio de vocês. Vocês o enxergavam como um homem odiado por Deus, porque entendiam que a deficiência física dele era sinal do juízo de Deus, da ira de Deus. Foi pela fé no nome de Jesus, porque nós dissemos a esse homem: não temos prata nem ouro para te dar, não temos esmolas. O que temos é o nome de Jesus. Ele creu em Jesus. Foi no nome de Jesus em que ele creu, que ele foi fortalecido. Sim. Vejam de novo o verso 16. Pedro reafirma: a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Cura e salvação aqui são sinônimos. Porque Pedro e João, conhecendo e amando Jesus, como conheciam e amavam, sabiam que curar um homem para que ele pudesse andar durante alguns anos, e esse homem continuar perdido, vivendo, e após a morte conhecer a perdição eterna, não seria um grande benefício. Pedro e João não apenas ordenaram a cura em nome de Jesus, mas instaram aquele homem a crer em Jesus. Eles sabiam que vantagem grande haveria em um homem que viveria mais alguns poucos anos com as suas pernas sendo utilizadas, mas caminharia para o inferno. Por isso, o texto bíblico é claro em dizer, no mesmo versículo, por 2 vezes: foi pela fé no nome de Jesus que ele foi curado. Sim, foi porque ele depositou fé em Jesus que ele pôde alcançar saúde perfeita. Curado e salvo, aqui são sinônimos. Meus irmãos, segundo Pedro e João, muito especialmente Pedro, que fala ao Sinédrio, a profecia de Joel, cumprida naqueles dias, acerca da salvação a todo o que crê, era exatamente o plano de Deus, por meio de Israel, luz para os povos, nação por meio da qual o mundo conheceria o Salvador. Todos deveriam ser alcançados, porque todos necessitam de salvação. Todos necessitam de cura, irmãos. Alguns no corpo. Eu e você, tantas vezes lidamos com as nossas deficiências físicas. Precisamos de cura e oramos por isso. Deus é poderoso para curar. Outras pessoas necessitam de cura na alma, no seu interior. Precisam perdoar, precisam amar, precisam vencer dores da sua história de vida, precisam vencer memórias amargas. Alguns precisam de cura do corpo, outros de cura da alma, mas todos, sem exceção, necessitam de cura do espírito, porque todos em pecado foram concebidos e em pecado nasceram. Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Porque Deus, olhando para esse mundo, não viu um justo, um sequer. Porque a nossa justiça, aos olhos do Deus que é santo, são trapos de imundícia, são coisa suja e contaminada. O melhor que podemos fazer não atrai a admiração do Deus que é verdadeiramente santo. Todos precisam de salvação, porque todos, sem Cristo, estão afastados de Deus. Afastados de Deus, estão oprimidos pelo pecado e vivem sob a ação do arqui-inimigo de Deus, que tem como ofício predileto acusar o homem dos seus pecados, acusar as pessoas dos erros cometidos, acusar
todos nós da impossibilidade de chegarmos a Deus. Todos nós, a não ser que olhemos para Jesus, o verdadeiro Deus que pagou por nossa salvação, continuaremos debaixo da ira de Deus e condenáveis. O que Pedro e João estão dizendo é: nós estamos pregando o nome de Jesus porque vocês e nós precisamos de salvação. Nós já cremos nele. E vocês por que não creem? Vocês que são os construtores de Israel, aqueles que ensinam as Escrituras, por que não creem em Jesus? Vocês não conhecem as Escrituras? Comparem-nas com Jesus e creiam em Jesus. A história de Jesus, irmãos, é a história do juiz que pagou pelo criminoso. Como um certo juiz que encontrou na audiência um criminoso que ele conhecera quando esse criminoso era criança. E aquele juiz, compadecido da família e daquele jovem que disse ao juiz: eu tomei decisões erradas, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. O juiz então disse: olha, a pena é pagar determinado valor que você não tem. E como eu sou o juiz, eu não posso simplesmente te liberar. Eu represento a nossa nação no cumprimento da lei. Eu preciso punir você. Eu preciso fazer com que você compreenda que o crime cobra um castigo, cobra uma punição. Então eu te sentencio a pagar na forma da lei 50 salários mínimos para que você tenha liberdade. E aquele criminoso disse: doutor, eu não tenho esse dinheiro. Então ele, como juiz, deu um passo atrás e disse: eu, como cidadão, pago o valor para que esse rapaz tenha uma nova chance e demonstre que verdadeiramente está arrependido. E então ele voltou à sua mesa e com um malho sentenciou: ele está liberado da punição, porque a punição foi paga com este valor que agora há pouco foi anunciado por um cidadão. Meus irmãos, o que Deus fez é exatamente isso. Olhou para todos nós, dizendo: vocês pecaram contra o Deus que criou vocês. Vocês receberam uma consciência dada por Deus que por si já indica a vocês o que vocês não devem fazer. Mas vocês teimosamente cometeram barbaridades. Vocês se mataram uns aos outros. Vocês se envolveram com ídolos que nada são e deixaram Deus verdadeiro. Vocês amaram a mentira. Vocês amaram toda sorte de impureza. Vocês são condenáveis. Mas esse Deus em amor disse: eu sei que vocês não poderão pagar, porque o juiz que é reto não aceitará das mãos de criminosos o pagamento. Então eu, Deus, juiz eterno, dou de mim mesmo o meu próprio Filho Jesus para pagar por vocês. É o juiz que em amor paga para que o criminoso seja perdoado e tenha nova vida. Meus irmãos, Pedro está dizendo no poder do Espírito: todos necessitam de salvação. Somos interrogados, verso 9, a respeito de um homem que foi curado da sua enfermidade. Verso 10, tomai conhecimento, vocês que aqui estão, vocês, dentre os quais estão líderes religiosos, escribas, gente que não crê na ressurreição como os saduceus, saibam vocês, e saibam todo o povo que vocês representam, o povo de Israel, de que não é em meu nome, o nome de Pedro, eu nada sou. Eu não sou a pedra sobre a qual a fé desse homem foi lançada, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, em quem ele creu. O Nazareno que recentemente vocês crucificaram, mas que Deus, com quem ele é um, ressuscitou dos mortos. Foi nesse nome que esse homem foi curado e vocês não podem negar. Vocês nos têm difamado, vocês ordenaram a nossa prisão, mas vocês não podem negar, aquele homem há 40 anos é paralítico. Aquele homem há décadas está pedindo esmolas para vocês.
Ah, vocês sabem quem é o pai, quem é a mãe dele. Vocês sabem quem são os irmãos. Vocês sabem que isso não é um delírio coletivo. Vocês interrogaram um homem e aquele homem disse que foi em nome de Jesus que ele foi curado e ele deu glória a Deus. Saibam que aquele homem e todos vocês necessitam de salvação. Por isso nós estamos insistindo em dizer, só Jesus Cristo salva. Mas em segundo lugar, eles estão dizendo pela boca de Pedro, no poder do Espírito, que só Jesus Cristo salva, porque só Ele é o Salvador vindo do céu. O verso 10 nos mostra isso. Ele é o Cristo, Ele é o ungido. A palavra da língua grega é traduzida assim, o escolhido. Ele é o Cristo do céu. Ele é aquele que Deus ressuscitou. Quem poderia romper os grilhões da morte a não ser aquele que tem a vida em suas mãos? Vocês sabem, quem além de Deus poderia ordenar a um homem paralítico levantar-se? Meus irmãos, lembrem da palavra de Deus. Deus pode fazer um homem enfermo levantar do seu leito de enfermidade? Sim, segundo a vontade dele. Não cabe a nós, seres humanos, marcar o dia e a hora e determinar a Deus que ele tem que curar alguém. Aqueles que questionavam Pedro sabiam. Se esse homem foi curado, com certeza foi Deus quem o fez. Mas se foi no nome de Jesus que ele foi curado, então agora não estamos entendendo porque deveríamos reconhecer que Jesus é Deus, mas nós não queremos admitir isso. Nós não queremos admitir que Deus se fez um de nós, se fez homem e habitou entre nós. Nós não queremos admitir que nós matamos Deus na cruz, o Filho dele não. Meus irmãos, a crise é profunda porque eles sabiam Deus e somente Deus pode curar. Mas no nome de Jesus houve cura. Então o resultado dessa equação deveria ser apresentado da seguinte forma: Jesus curou, Jesus é Deus. Alguém, pontinhos, né? Espaço vazio. Alguém mais cura é igual a Deus. Quem ocupa esse espaço vazio antes do sinal de adição? Quem mais a cura poderá ser igual a Deus? Que crise entre eles. Pedro está dizendo, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é maior do que João Batista. E João disse dele, importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus é maior do que qualquer outro pregador que impressionou vocês. Jesus veio do céu, ele é santo. Vocês tentaram, por alguns anos, condenar Jesus, achar erro em Jesus. O juiz, Pilatos, disse, não encontro nele crime algum. E vocês tiveram que apelar para as emoções da coletividade, e todos então gritaram, crucifica-o, sem saber até porque estavam gritando isso, porque vocês não encontraram pecado em Jesus. E mais, ele morreu. Vocês podem até não crer na ressurreição, nós cremos. E há quem andou com ele e continua andando na presença dele, porque sabe que ele é Deus. Vocês podem não acreditar, mas nós cremos. Apresentamos a Escritura, a vida de Jesus e a sua ressurreição gloriosa. Ele é o Salvador vindo do céu. Por isso, em nome dele, nós dissemos ao homem, levanta-te, e ele levantou, e os seus pés e as suas pernas se firmaram, e ele saiu andando, saltando no meio do templo, louvando a Deus. Jesus venceu a morte. Admitam, nas entrelinhas é isso que Pedro estava dizendo. Como poderia alguém vencer a morte se não fosse o próprio Deus? E há muitas testemunhas que estão incendiando Jerusalém com a doutrina dele, dizendo, nós vimos Jesus vivo. As mulheres estão dizendo, ele ressuscitou. Vocês mandaram os guardas de vocês multiplicarem a vigilância no túmulo de Jesus e o corpo dele ninguém encontra. Vocês estão atordoados procurando esse corpo. Mulheres frágeis, homens marginalizados por vocês, poderiam vencer os exércitos de Roma.
rolar a grande pedra do túmulo, tirar aquele corpo, escondê-lo, de tal modo que fariam isso sob os olhares de vocês e conseguiriam ser bem-sucedidos nesse plano ardiloso. Vocês sabem, o corpo de Jesus não foi encontrado no túmulo. Jesus é o Salvador vindo do céu que venceu a morte. Vocês sabem, este Jesus, verso 11, que vocês têm rejeitado, como foi profetizado, tem sido rejeitado por vocês, os líderes espirituais de Israel. E aqui é um trocadilho de Pedro. No poder do Espírito ele diz, vocês que se consideram o firme fundamento de Israel, rejeitaram a pedra angular, mas ele continua, Jesus sendo a pedra angular. Com isso, Pedro está apelando para o Salmo 118, no verso 22. Pedro está dizendo, Jesus cumpriu a Escritura. A profecia de Salmo 118, verso 22 é: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Que peso sobre a consciência daqueles homens. Imagino, irmãos, que eles estavam pensando, temos que matar esse homem. Quanta ousadia. Ele quer dizer então que nós, os fundamentos espirituais do povo de Deus, somos a profecia cumprindo-se, nós somos aqueles que rejeitaram o Messias, e esse Messias é Jesus. Olhem, irmãos, para Lucas, capítulo 20, verso 17. Aqui nesse texto de Lucas, nós encontramos Jesus olhando para a multidão e fazendo a pergunta a partir da profecia do Salmo. O que quer dizer a Escritura que ensina? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. A parábola, irmãos, é perturbadora. A parábola contada a partir do verso 9 de Lucas 20 é a dos lavradores maus, que mostram que o proprietário da vinha, que é Israel, essa é uma imagem linda de Israel em todo o Antigo Testamento, Israel como uma vinha, uma grande vinha. O dono da vinha enviou o seu próprio filho, enviou o seu filho amado para pedir contas da mordomia daqueles que cuidavam da vinha. Mas os lavradores o que fizeram? Este é o filho do dono, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Esqueçam o Messias para que dominemos Israel. Diz Jesus, o que essa Escritura quer dizer? Jesus então diz, vocês que hoje estão se assenhoreando de Israel, estão dispostos a matar o filho do dono de Israel, que é o próprio Deus, porque vocês querem dominar o povo de Deus. Meus irmãos, não era a primeira vez que os homens do Sinédrio, que os saduceus ouviam isso. Eles sabiam que Jesus acusava os pretensos líderes religiosos de rejeitarem o Messias e de usurparem o trono do Salvador sobre Israel. Então Pedro está dizendo isso. Nós pregamos que só Jesus Cristo salva, porque Ele é o Salvador que veio do céu, não é um arranjo de vocês, não é um combinado da religião de vocês, não é um arrumadinho do Sinédrio. Ele veio do céu, Ele é o próprio Deus, e a prova disso é que Ele não desistiu de consumar o seu plano de salvação, o plano elaborado na eternidade pelo Deus de Israel. O verso 12, irmãos, que é um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. É o encerramento dessa primeira parte da resposta de Pedro, porque são interrompidos, porque ameaçam Pedro mais uma vez, mas antes que sejam eles colocados na condição de ameaçadores de Pedro, ele ainda diz no verso 12, não há salvação em nenhum outro nome. Debaixo do céu, não há nenhum outro nome que tenha feito o que Jesus fez. Ele amou vocês, a ponto de, sendo Deus, do céu vir a este mundo, na pessoa do Nazareno, o filho do carpinteiro e de Maria. Só Cristo pôde assumir a cruz. Ele amou Israel e o mundo num grau de entrega
jamais conhecido. Ele aceitou a cruz. E vocês sabem, aquele que ordena ao vento e o mar, que cumpra a vontade dele. Aquele que multiplica pães e peixes. Aquele que disse a Lázaro, já mal cheiroso, morto, sai do túmulo. E Lázaro saiu com vida. Aquele que fez levantar esse coxo. Ele poderia rejeitar a cruz, mas ele aceitou a cruz cumprindo a profecia que diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o cordeiro, a iniquidade de nós todos. Esse é Jesus. Vocês precisam crer nele, porque a menos que vocês creiam que Jesus é o Salvador e morreu na cruz para substituir pecadores que por ele serão perdoados, vocês estão perdidos. Em nossos dias, irmãos, precisamos com amor e firmeza continuar repetindo aquilo que, como eu disse, está em letras destacadas à frente do edifício dessa igreja. Só Jesus Cristo salva. O homem continua criando meios que passam ao largo de Jesus. Salvação pela meditação. É a busca por salvação em si mesmo. Quantos conselhos nos livros de autoajuda, das gôndolas dos supermercados e livrarias, das redes sociais, da TV, dizendo: você quer ter paz, desenvolva um programa de meditação. É salvação pela meditação. Há quem crê na salvação pela alimentação. O seu grande problema é que você come isso ou não come aquilo. Você só terá verdadeira integração consigo mesmo a partir do ajuste da sua dieta. Quantos outros dizem: vocês precisam ter paz com o cosmos? Eu não sei bem o que isso significa, mas há quem diga isso. Atraia bons fluidos, pensamento positivo, energias boas. Eu não sei como é que isso pode resolver, mas é o que é dito. Rituais, irmãos. Pessoas cruzando continentes por um mergulho no Rio Jordão. Visite Israel, conheça o Rio Jordão, mas você não precisa mergulhar nas águas do Jordão. Você não precisa acreditar que ali é a Terra Santa, porque para nós os cristãos, Terra Santa é onde Jesus está. Sem Jesus, irmãos, nenhuma terra é santa. Há muita gente, irmãos, acreditando que se puderem encontrar com algum iluminado, terão a vida transformada. Nós temos visto, meus irmãos, cada vez mais documentários sobre a vida de homens que se apresentaram como um próprio Deus capaz de curar qualquer pessoa a qualquer momento. Porque a glória de Deus não será dada a ninguém. Em algum momento o charlatanismo espiritual é desmascarado. Eu já tenho mais de 40 anos de idade. Já é tempo suficiente para ter visto, irmãos, que é regra, não é exceção. Aquela pessoa que atrai multidões. E as multidões já não mais lembram do Deus eterno. E depositam nessa pessoa toda a confiança. Essa pessoa, em algum momento, será vista como eu e você somos, um ser humano falho. Porque a glória de Deus não será dividida com ninguém. Não queira você usurpar a glória de Deus. Prefira o contrário. Prefira dizer: Ele cresça para que eu diminua. Ele é tudo, eu nada sou. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é pai, eu sou filho. Pedro está dizendo: creiam em Jesus, somente Ele pode salvar vocês da escravidão ao pecado e da perdição eterna. Assim como Pedro e João impressionaram a muitos, você que ainda não firmou um compromisso pessoal com Jesus Cristo, poderá ficar impressionado ao acompanhar a vida de quem tem andado com Jesus. E você verá que nesta congregação de gente simples e frágil, há pessoas que um dia ouviram em nome de Jesus: levanta-te da sua miséria espiritual e anda para uma nova vida. Aqui, irmãos, existe gente
que um dia ouviu: levante-se da sua idolatria e viva um relacionamento profundo com Deus verdadeiro. Aqui nessa igreja, a gente que levantou-se de uma triste crise familiar e hoje vê a sua família em Cristo vivendo em paz. Aqui a gente que tinha medo da morte e hoje diz: enquanto puder viver, vivo com Cristo, mas morrer para mim é lucro, porque estarei com Cristo. Ande com quem anda com Jesus e você se impressionará ao dizerem àqueles homens, a Pedro e a João: sabemos que vocês andaram com Jesus, mas vocês estão perturbando Jerusalém. Não falem mais no nome de Jesus. Verso 17. Qual é o consenso do Sinédrio? Para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, verso 19: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Você que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador está perdido. Você precisa crer na salvação vinda do céu, que é Jesus, e usufruir do benefício do plano de amor consumado em Jesus. Nós continuaremos dizendo: só Jesus Cristo salva. Diga isso ao sair daqui, meu irmão. Fale com a sua vida. E daqui a algumas semanas você terá à disposição nesta igreja folhetos feitos por nossa igreja com esta mensagem. Eu transformei num folheto, nós vamos editar isso em alguns dias, certamente em breve você terá em suas mãos, para que você possa dizer às pessoas também com folheto: só Jesus Cristo salva.